As mulheres brasileiras estão reclamando que não tem homem, mas não é qualquer tipo de homem. Como disse nesse comentário, tem homem decente para a maioria das mulheres de bem? Eu acho incrível que todo mundo se vê como uma boa pessoa, raramente as pessoas se veem como ruins. E aqui esta moça, ela entende que ela é uma mulher de bem e ela quer saber se tem homens decentes para ela e talvez para o outro grupo de mulheres que ela conhece, também na categoria de mulheres de bem. A resposta simples para essa pergunta é não. E no decorrer deste vídeo, eu vou mostrar como, principalmente aqui no Brasil, não tem homem decente para a maioria das mulheres de bem, para as mulheres de mal ou para mulher nenhuma. Não tem. E acabou. Bem-vindo ao canal A Vida Cobra, Relacionamentos Humanos sob o viés de economia e finanças. Você pode me chamar de CPMF, serei o seu anfitrião a partir de agora. Clica aí nesse botão curtir, é de graça. Seu engajamento aqui ajuda muito no canal para o algoritmo ver que esse vídeo é legal e mandar para outras pessoas. Vamos lá, sem enrolação. Por que não tem homem decente para as mulheres de bem do Brasil? Porque no Brasil, historicamente, a questão de ser decente para algo, ou seja, ser capaz de suprir a necessidade, a demanda de alguém, sempre foi raridade. Um grande exemplo é no mercado de trabalho, onde as empresas sempre reclamaram de falta de mão de obra qualificada. Como pode ver, essa matéria de 16 de outubro de 2023 está falando que no Brasil, 76% dos recrutadores afirmam que é difícil encontrar trabalhadores para preencher vagas. Isso não é de hoje. Eu me lembro que 10, 15 anos atrás, quando eu trabalhava com meu pai, quando ele ainda era vivo, eu ouvia muito Max Geringer na rádio CBN e ele sempre falava que faltava mão de obra qualificada no Brasil. Isso não é um problema de hoje, porque no Brasil falta qualificação. Vamos pegar, por exemplo, a questão só na instrução formal, na capacidade técnica. O ensino aqui é uma droga. A gente não é incentivado a ler, não tem nenhum incentivo a saber fazer cálculos de cabeça. Quando você pensa nas questões de história e geografia, temos mais um ensino religioso que propriamente ciência. O ensino no Brasil ele é extremamente complicado, ele não te prepara para a vida. Ele te prepara para você pagar impostos porque você não sabe como calcular impostos. É maravilhoso, o sistema funciona muito bem para o dono dele, que é o governo. Mas para nós ele não funciona, então você sempre vai ter essa defasagem, essa falta de pessoas que sejam capazes de suprir muito bem qualquer demanda. A principal reclamação das esferas dos homens é que a oferta de mulheres de qualidade é baixa. É baixa no Brasil, sim, porque nós temos esse problema educacional muito sério em que as pessoas não são instruídas a serem capazes de resolver problemas e também de evitar problemas. No Brasil, a máxima do deixa a vida me levar, ela é muito séria para a grande maioria da população. Não à toa, a grande maioria da nossa população continua pobre. E presta bem atenção, não é? Aqui é um dilema do ovo ou da galinha. As pessoas aqui, elas continuam pobres porque elas não buscam instrução. Por elas não buscarem instrução, elas continuam pobres. Meu pai me contou uma vez uma história de um cara que ele conheceu na favela do Borel, quando ele morava no Rio de Janeiro, quando ele era jovem. Era um homem negro, analfabeto, que quando chegou na idade, acho que 18, 20 anos, ele decidiu que ele tinha que aprender a ler e escrever. Comprou um monte de gibi no História em Quadrinho, nas bancas de jornais, achou uma senhora lá para explicar para ele e pronto, esse cara se instruiu e aprendeu a ler e a escrever. E isso mudou a vida dele. Ele decidiu se instruir e melhorou de vida, ou seja, ele se qualificou e melhorou de vida. Mas e quem já é qualificado, como é que fica? De acordo com a consultoria de recrutamento Robert Half, do terceiro trimestre de 2023, 76% dos recrutadores brasileiros afirmavam ter dificuldade em encontrar profissionais qualificados, ou seja, aqueles com mais de 25 anos em ensino superior completo. A maioria dos RHs avaliavam que a situação não mudaria até o final do ano. Por outro lado, o cenário também é complicado para a mão de obra do ponto de vista dos trabalhadores. 79% dos desempregados pontuam que conseguir um emprego está difícil. Então você vai ter 76% dos recrutadores brasileiros falando que está difícil achar alguém que preencha a vaga,
E do outro lado, 79% dos brasileiros desempregados dizem que está difícil conseguir emprego. Ou seja, mais ou menos ali 25% a 20% de profissionais e 20% de desempregados estão dando match nesses aplicativos de encontro de trabalho. Está tendo um encontro. É incrível como a regra de Pareto do 80-20 está se mantendo aqui. 20% dos recrutadores estão encontrando 20% da mão de obra. Quem são esses 20%? Do lado dos recrutadores, são as empresas que oferecem provavelmente melhor salário, melhor qualidade de vida para o empregado, com todos os seus sistemas e processos bem definidos e plano de carreira bem definido. E do lado dos empregados, quem são esses 20 a 25% que estão conseguindo emprego? Pessoas extremamente qualificadas com pelo menos 25 anos completos e ensino superior completo. É possível você ter uma experiência profissional em algumas áreas que vai gerar um diferencial lá na frente. Porque alguém vai olhar e vai pensar, olha, esse cara não é só tem faculdade, não tem só idade, ele tem experiência. E isso muda muito. A gente tem de 25 a 20% de empregadores e 20 a 25% de desempregados felizes aqui no Brasil. E toda a grande massa dos 80% está sofrendo. Se você prestarem bem atenção, 25% aqui, 25 anos e ensino superior completo, é uma idade onde a maioria das mulheres de classe média buscam marido nos 25 anos e ensino superior completo é onde elas buscam o status social necessário. A maioria dos RHs do Brasil é dominado pelas mulheres. Eu, por exemplo, tenho 3 colegas de escola, uma de igreja e outra amiga de amigo, que são tecnólogas em RH, trabalham em RH. E elas não moram perto uma da outra, elas não se conhecem. Como isso pode ser possível? Porque lá nos idos lá do governo Lula, que ele abriu, acho que foi no Lula ou no Dilma, a questão do tecnólogo nas universidades, tecnólogo em RH lotou de mulheres. Então você tem muita mulher trabalhando nessa área, fora as que são formadas em administração, psicologia. Basicamente, recursos humanos são áreas dominadas pelas mulheres. Então a régua dessas mulheres é alta, 25 anos e ensino superior completo. Ouso dizer, talvez eu esteja equivocado aqui, mas essas mulheres do RH, elas não estão selecionando empregados, elas estão tentando selecionar potenciais maridos. Vamos voltar lá no nosso comentário da menina que pergunta: tem homem decente para a maioria das mulheres? E a resposta é não, porque não tem homem para a maioria das mulheres. E quem diz isso não sou eu, é o nosso querido e maravilhoso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os resultados do Censo 2022, o Brasil possui mais mulheres do que homens em sua população. Em 2022, 48,5% dos brasileiros eram homens e 51,5% eram mulheres. Isso significa que existem 6 milhões a mais de mulheres no Brasil do que homens. 6 milhões a mais. Isso é muita mulher. É muita mulher. Por isso que vocês gostam de falar mal de mulher, eu sei. Só que o drama piora, porque quando você entra na página lá do IBGE, de onde vem esses dados, eles vão mostrar 2 gráficos pra gente. O primeiro gráfico em forma de pizza, que vai mostrar como está a divisão hoje, né? E o segundo gráfico de linhas, onde eles vão mostrar um comparativo de como estava em 2010, as linhas que são pintadas na cor mais escura e as linhas de cor mais clara, né? As linhas que ficariam embaixo, é no ano de 2022, de quando foi feita a pesquisa. Então, como vocês podem ver, se vocês derem um zoom nessa imagem, em algumas faixas etárias vocês já vão ver uma defasagem muito séria de homens em relação às mulheres. Qual é a principal defasagem? A partir de 25 anos. Até 19 anos de idade, a quantidade de homens e mulheres é desigual para homens. Tem muito mais homem que mulher aqui no Brasil até 19 anos. Dos 25 aos 29 anos para frente, a proporção de mulheres se torna maioria em todas as regiões. Ou seja, em todas as regiões do Brasil, você vai ter mais mulheres do que homens a partir dos 25 anos de idade.
significa que está faltando homem no Brasil. Se está faltando homem no Brasil, significa que aquele grupo chamado dos homens decentes, como a moça pediu, ele também diminuiu e a quantidade de mulheres aumentou. O Brasil, a sociedade brasileira, está se deteriorando nos últimos anos. E a maioria dos homens decentes que teriam capacidade psicológica, financeira e emocional para estar dentro de um relacionamento com uma mulher, ou eles não estão se casando porque eles não querem encarar a Dona Maria, a maior sogra do Brasil, ou eles estão indo para o exterior e vão tentar formar uma família lá fora. Então, esse grupo de chamados homens decentes está diminuindo a cada dia, porque eles não querem arriscar uma relação aqui no Brasil. Eles estão olhando e pensando, não apenas não estão encontrando mulheres decentes em grande escala para eles, quando na verdade agora eles não precisam mais. Eles estão se percebendo como a vantagem. Isso que eu estou falando para vocês não é trivial. É a primeira vez na história do Brasil que o número de mulheres passa o número de homens. Significa que aquele hábito brasileiro do Bentinho Momolada, daquele cara que acredita que toda mulher é santa, ela na verdade é uma cópia da Sagrada Virgem, tudo isso está mudando. Porque a partir do momento que você tem mais mulheres do que homens, a demanda e oferta desestabiliza. Se as mulheres têm essa vaga de marido disponível, como você tem menos homens para disputar, significa que elas têm que não só abaixar a régua, elas vão ter que oferecer mais do lado delas. E este movimento já está começando. Eu achei esta moça aqui no Instagram e ela é muito interessante porque ela dá aula de sentada. Sim, meus amiguinhos, você não ouviu errado. Ela dá aula de sentada. Como sentar no boy, como ela diz. E ela ensina as suas seguidoras, e tem muitas seguidoras, e ela dá todas as técnicas. Não importa o tamanho do boy, o tamanho do corpo ou do tamanho da ferramenta, ela vai ensinar a moça a sentar direito. E por que isso está acontecendo? Porque já estão reparando que está faltando homem. Não só no sentido de homens disponíveis para a relação, mas homens no geral. Então, o que essas moças têm que fazer? Elas têm que se qualificar para disputar neste novo mercado de relacionamentos brasileiros. Elas têm que mostrar serviço, elas têm que mostrar para esses homens que, olha, você nunca vai achar um chá tão bom quanto o meu, hein? Fique esperto. E mesmo as que são desonestas, aquelas que planejam fidelizar para dar um golpe depois, estão precisando se diferenciar, porque mudou. Com menos homem aqui no Brasil, a quantidade de esforço que um homem vai precisar para manter um relacionamento diminui. E essa transformação social não está sendo comentada em lugar nenhum. Porque agora sim, mais do que em qualquer outra época, o Brasil está enfrentando uma diminuição da quantidade de homens sem necessariamente enfrentar um conflito armado oficial. A gente sabe, né, que naquela taxa anual de homicídio são quase 50 mil homens que morrem por ano aqui no Brasil e é justamente na faixa a partir dos 19 anos. Esse é um dos motivos pelo qual está acabando o homem no Brasil. E parte deles é porque alguma mulher disse que algum homem fez mal para ela. A gente sabe como é que é a realidade. Estamos tendo essa pequena transformação social. A quantidade de homens no Brasil diminuiu e ela não parece que vai crescer, a não ser que seja por imigração. Se não for imigração, nós vamos manter o status da mesma forma que está. Mas, se houver imigração, a chance de que venha para o Brasil mais mulheres é muito maior do que venha mais homens, porque, dado o contexto geopolítico mundial, havendo conflitos, vai precisar, as mulheres vão ter que fugir em massa, e os homens que ficarem vão simplesmente passar dessa para a próxima. Então a gente está vendo para as próximas décadas aqui no Brasil, principalmente para os próximos 10 anos, uma transformação sem precedente na história. As demandas e ofertas dos mercados de relacionamentos estão mudando para sempre. E não é culpa do Instagram, não é culpa de nada, a não ser da falta de política de segurança pública que o nosso maravilhoso governo brasileiro, Estado brasileiro, também nos dá. Deixa aqui seus comentários, repare aqui, por favor, onde você mora. Me diz aí se você está reparando se tem menos homem. Fala assim, olha, eu sou aqui região sudeste, região nordeste. Ou fala do estado, cidade onde você fala. E diz, realmente tenho reparado, parece que tem menos homem na rua mesmo. Então o negócio está diferente. Vê isso aí para mim, onde você tá, pra gente enriquecer a comunidade aqui do canal com o nosso conhecimento. E se você chegou aqui até o final, muito obrigado. Vai aparecer aqui para você o vídeo sobre opções.
que ele vai explicar essa dinâmica de demanda e oferta dentro dos relacionamentos intersexuais muito bem. Ele vai ser bem legal e vai agregar ainda mais nessa discussão. Vejo você no próximo vídeo.